Primeira coisa, o Senhor escreveu para uma igreja que estava numa cidade chamada Corinto. Então, primeiro ponto importante, saber o que é Corinto. E Corinto era uma cidade tumultuada, era uma cidade agitadíssima, era uma cidade portuária, era uma cidade onde se tinha filósofos debatendo assuntos dos mais variados. Era também uma cidade em que havia uma praça e as pessoas gostavam de debater também nessa praça, nessa ágora. Eles tinham isso consigo, né? de trazer assuntos, falar, argumentar, contra-argumentar, réplica, tréplica. Eles gostavam muito disso. Eram gregos. A origem desses gregos, a gente sabe, são os filósofos, aqueles primeiros filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles, eram os filósofos que eles usavam para poder colocar no seu argumento. Então, uma cidade assim. E também era uma cidade que era muito, tinha muito pecado. Ao mesmo tempo que havia uma certa cultura, havia também muito pecado. Era uma cidade que os pecados parece que estavam ali, em Corinto. Então, essa era a condição daquela cidade. Mas o mais importante, que mesmo num quadro tão feio como esse, o Senhor foi visitar, por meio do apóstolo Paulo, essa cidade. É isso que toca o meu coração. Como o Senhor, Ele é amoroso. Como Ele é bom. Como Ele é rico de misericórdia. Uma cidade que as pessoas estavam cuidando das suas próprias vidas, quase que rejeitando Deus, religiosa, mas não adoravam o Deus vivo. O Senhor foi lá, naquela cidade, por meio do apóstolo Paulo, e pregou o evangelho. Isso é muito rico. Assim nasce a igreja em Corinto. Só que um outro ponto importante, além da palavra Corinto, é nós entendemos que há um evangelho que alcança. Então a segunda palavra é evangelho. O evangelho vai aonde as pessoas estão, na condição que elas estão, e ali a luz do evangelho brilha sobre as pessoas. A terceira palavra é influência. Essa cidade começou a influenciar esta igreja. Todos esses assuntos que a gente citou, que são graves da igreja em Corinto, começou pouco a pouco a entrar lentamente e tomar de conta daquela igreja. E aquela igreja foi se tornando muito parecida com a própria cidade. Em vez da igreja influenciar a cidade estava influenciando a igreja. Quando você olha para esse retrato, quem influencia quem, é um ponto que precisa da nossa reflexão. Nós, como filhos de Deus, nós estamos influenciando as pessoas ou as pessoas estão nos influenciando? Somos nós que estamos ganhando as pessoas de Corinto ou são os de Corinto que estão nos ganhando? As pessoas estão se tornando mais cristãos com a nossa presença ou nós estamos nos tornando mais filosóficos, mais mundanos com a presença deles? Então, são pontos importantes. A quarta palavra é os problemas. Então, é difícil escrever no papel, mas põe aí, problemas. Esse é o quarto problema que a gente tem que dar uma olhada para entendermos essa carta. A igreja, então, por causa dessa influência, começou a apresentar problemas. E quem denunciou para o apóstolo Paulo esses problemas foram as famílias adequadas daquela cidade, foram também algumas pessoas que eram mais crescidas, que escreveram para o apóstolo Paulo, relatando a condição da igreja. É muito importante que, de vez em quando, a gente faça, assim como fizeram eles, um diagnóstico sobre a nossa condição.
Nós não temos condições de recebermos adequadamente um remédio se nós não tivermos um diagnóstico pronto, adequado, limpo, fechado. Então, quando eles escreveram para o apóstolo Paulo, na verdade eles estavam passando para o apóstolo a situação daquela igreja. E ali, Paulo levantou o diagnóstico e ele percebeu que 11 problemas gravíssimos aquela igreja estava passando. 11 problemas. E o primeiro problema, eu vou citar o primeiro e vou citar o último problema. O primeiro problema é o problema da divisão. Ou seja, quando há divisão numa igreja, essa igreja ela tem a possibilidade real de ela se afundar e se perder é grandiosa. O problema que abre, o maior problema que abre porta para os outros problemas é o problema da divisão. E o último problema era que eles começaram a duvidar a respeito da ressurreição de Cristo. Eles não criam, passaram a não mais a crer na ressurreição do Senhor e, naturalmente, não estavam mais crendo na volta do Senhor. Então, veja, aquela influência da igreja em Corinto, a influência da cidade de Corinto sobre a igreja em Corinto, pouco a pouco foi solapando, pouco a pouco foi minando os valores espirituais, o conhecimento espiritual que eles tinham, a fé deles, e eles começaram a se perder até o ponto de, se alguém falasse de ressurreição, eles já tinham dificuldade. Então, essa é a influência de uma cidade sobre uma igreja que não se protege, sobre uma igreja que não se guarda, sobre uma igreja que não percebe os perigos, que não percebe que aqui nós estamos muito guardados, não debaixo desse teto, mas o fato de nós sermos igreja, estarmos professando a nossa fé, estarmos cantando, louvando o Senhor, estarmos juntos, estarmos no grupo familiar, isso é a proteção que nós precisamos. Se nós tirarmos esse teto, a chuva de pecados, das influências da cidade, começam a vir sobre nós. E pouco a pouco nós vamos nos afastando do Senhor, até um ponto de você desconhecer coisas muito básicas que deveriam controlar a sua vida. Aí, ninguém sabe mais quem é. Se você é um cidadão de Corinto ou se você é um cristão. Se você é um cristão ou se você é um cidadão de Corinto. Então, isso é muito importante, a gente entender que essa lista de assuntos negativos foram apresentados para o apóstolo Paulo e saber e aplicar isso na nossa vida, né? E então a outra palavra, não sei qual o número, não sei se é o quinto aí, tem solução. Então a quinta palavra é solução. As riquezas de Cristo. Paulo ele não ficou olhando apenas para os problemas. Quando ele falou sobre os problemas para essa igreja, ele olhou, eu preciso apresentar para eles também remédio. Já pensou se você procurasse um profissional de saúde, um médico, ele começa a dizer, você é isso, é isso, é isso, é isso, e ele começasse a chorar, e é isso, você vai até morrer, é isso. E aí nada, pode ir embora. A pessoa olharia para trás e diz, mas eu não tenho entrada aqui. Eu estou esperando que você faça um diagnóstico, mas dê um remédio. Então, o Paulo ele não fez apenas um apurado diagnóstico. Ele apresentou uma solução. E ele apresentou a solução. E a solução é Cristo.